Amém. Aleluia. Quem quer ouvir uma palavra do Senhor? Eita, tem que ter mais sede para ouvir o Senhor. Quem quer ouvir uma palavra do Senhor? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisa mortífera e não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Eu creio, Senhor Jesus, que algo vai acontecer essa noite, Pai. Eu creio no teu milagre, então chamamos a existência, Senhor, do seu Santo Espírito. Oh Deus, que desse altar possa fluir um rio de água viva, Senhor, que possa transformar os corações, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Um cristão sem ministério, sem chamado, ele está sem direção. Uma pessoa que nasce nessa terra e não sabe para onde vai, também ele está sem direção. Nós não estamos aqui simplesmente por estar. Você não nasceu simplesmente por nascer. Você não é um acidente, né? Ou uma escorregada do seu pai, de jeito nenhum. Você nasceu porque Deus permitiu que você nascesse. Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, e você está aqui no momento certo, no momento onde Deus vai tocar a sua vida, amém? E cumprir o propósito, fazer com que realmente o chamado do Senhor se cumpra em nossas vidas, esse é o nosso grande desafio. E não somente cumprir, brilhar nessa nação, brilhar, sermos testemunhas do Senhor, esse é um desafio ainda maior. A igreja está nas ruas pregando o evangelho. Isso realmente é muito, muito poderoso. Realmente vivemos aquilo que Deus realmente tem nos chamado a viver, né? Felizmente, né, muitas pessoas elas não querem cumprir o chamado. E ser cristão não é apenas vir para o culto. E eu quero dizer para você que o que Deus tem para você essa noite é muito maior do que simplesmente vir num culto e se emocionar. Deus quer brilhar para você. Deus quer trazer para você direção sobre a sua vida. Ele quer trazer chamado, né? Nós precisamos brilhar nesses dias. O Aviva tem sido uma bênção porque nos faz brilhar. Então nós queremos ver o Senhor realmente derramando do seu fogo, do seu poder, nos impulsionar a cumprir o propósito do Senhor. Esse é o nosso chamado. Então chegou o tempo de Deus para a sua vida. Fale para a pessoa que está ao seu lado, chegou o tempo de Deus para a sua vida. Se tem uma pessoa que a gente pode falar de chamado, essa pessoa se chama Moisés. Eu sei que o que eu vou falar aqui para você, muitos já ouviram, mas isso queimou no meu coração o dia inteiro. E eu sei que quando Deus fala assim, não, eu quero que você fale sobre isso, e muda tudo o que você planejou durante a semana, você se preparou, você falou, vou fazer isso aqui, deixa tudo planejado, de repente vem Deus e fala assim, não, a direção é essa. Então, quando isso acontece, é porque tem pessoas especiais aqui que Deus quer falar com você. Então, esse culto é para você. Amém? Então, eu quero falar sobre Moisés. Moisés que foi um homem em que ele já nasceu em um tempo muito terrível, onde o faraó queria matar as crianças, onde havia grande matança, onde a mãe de Moisés passou por grandes apuros, e a história dele você conhece. Ela colocou ele ali num cesto, né, e fez betume, colocou ele ali à beira do rio, para que a filha de Faraó pudesse ver, e diante de tanta estratégia,
né, a filha de Faraó conseguiu ver Moisés e acabou que ele foi criado ali no palácio. Mas Moisés tinha muitas dúvidas sobre a sua vida, porque às vezes a gente olha para a nossa história e parece que tudo está errado, mas na verdade Deus tem grandes propósitos em nossa vida. Deus, Ele nos traz desígnio e o caminho pelo qual nós vamos trilhar para que esse desígnio aconteça. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus sabe. Deus sabe, né? Como a frase nós ouvimos muito da boca da pastora Gorete, vamos ouvir no filme. Vai dar tudo certo. Se está errado ainda, se o negócio está complicado, é porque ainda não chegou no final. Porque no final você vai sorrir, você vai ver, e você vai ver que Deus tinha um controle sobre todas as coisas. Moisés tinha muitas dúvidas sobre a sua vida. De repente ele começa a descobrir que ele era um israelita, estava sendo criado pelos egípcios. Isso começou a trazer muitas dúvidas sobre ele. E ele via ali o povo de Deus que estava escravizado pelos egípcios. E aquilo fazia muito mal a ele. Até que um dia ele começou a reagir a esses abusos da escravidão e ele acaba matando um egípcio. E mesmo ele sendo criado como príncipe, como os filhos de Faraó, né, como uma pessoa debaixo dessa nobreza toda, depois que ele mata esse egípcio, ele foge para o deserto. A vida dele estava toda bagunçada, né, do palácio agora para o deserto. E ali ele estava aflito, sem saber a direção para a sua vida. Assim como talvez muitas pessoas não sabem qual é a direção para a sua vida, ou não sabem nem por que estão aqui. Talvez alguém te convidou e te trouxe a este lugar. Ou talvez você acha que é mera coincidência estar aqui. Eu quero dizer para você, Deus sabe todas as coisas. Deus tem um lugar certo, a hora certa para falar com você. E depois de alguns anos, a Bíblia fala que Moisés ali no deserto, ele já estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Está lá em Êxodo 3, versículo 1, e eu quero ler com vocês. E ele fala o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, chegou no monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio de uma sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Queridos, isso me chama muita atenção, porque Moisés estava vivendo ali literalmente o seu chamado, porque muitas coisas na vida dele não faziam sentido, mas ali apacentando as ovelhas do seu sogro, ali no Monte Horebe, que é chamado Monte de Deus. E eu acredito que para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar no monte de Deus. E hoje esse monte não é no literal, mas esse monte é onde a presença de Deus está. Hoje Deus está aqui, eu tenho certeza, todos os dias Ele está aqui, mas hoje a presença de Deus te atraiu a este lugar. Deus, Ele não fala com você de qualquer lugar, Ele escolhe o momento e a hora certa, porque nós temos que chegar a Horebe. Sabe, queridos, de repente aquela sarça começa a se queimar, e aquele monte começa a brilhar, e de repente Deus começa a trazer algo ao coração de Moisés. Eu preciso compreender, queridos, que quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, Ele sempre vai trazer essa chama acesa. A sarça sempre vai se queimar para nós, porque o dia do nosso chamado é o dia mais importante da nossa vida. Eu vou repetir para você que está aqui, talvez pela primeira vez, ou talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Eu só sei que o dia em que o Senhor te chama é o dia mais importante para a sua vida. Eu me batizei em 1986, 25 de agosto de 1986. Eu tinha ali 12, 13 anos de idade. E eu fui batizado e criei nesse batismo. Mas foi no ano de 1999
que a sarça se queimou para mim. Eu estava em Porto Seguro, de joelhos ali na frente da praia de Cabralha. Nós estávamos comemorando os 500 anos do descobrimento do Brasil, a igreja estava ali orando. E ali eu de joelhos, ali naquela praia, de repente Deus começa a queimar no meu coração. E vem uma voz no meu ouvido, clara, dizendo assim: Valparaíso. Falei: Valparaíso? O que é Valparaíso? Eu não sabia nem o que era Valparaíso. Depois eu falei: é uma cidade ali perto, em torno de Brasília. E eu fiquei com aquilo no meu coração queimando. E naquele mesmo dia, um grande homem de Deus, César Castellanos, ele vira para mim e fala assim: hoje Deus está te levantando como pastor nessa cidade. Aquilo queimou no meu coração, de uma forma tão especial que eu peguei um saco de areia da praia, porque a Gorete não tinha ido, e eu trouxe lá de Porto Seguro, da praia de Cabralha, essa areia, porque eu tinha pisado literalmente na terra prometida, naquilo que Deus prometeu para mim. E ela chegou: o que é que foi isso? O que é esse tanto de terra? Eu coloquei no chão e falei assim: você precisa pisar comigo onde eu pisei, né? E ela pisou ali em cima. Ela falou: o que é isso? Eu falei: você está pisando em Valparaíso, é o dia do nosso chamado. Naquele dia Deus começou a queimar os nossos corações, e nossa vida foi transformada. E hoje você está aqui porque um dia a sarça queimou para mim. E muitas outras pessoas vão estar aqui porque a sarça está queimando para você. Sua família já está sendo transformada porque a sarça está queimando para você. Né? A sua geração está sendo transformada porque a sarça está queimando para você. Pessoas estão sendo libertas porque a sarça está queimando para você. Pessoas já estão decidindo por Jesus porque a sarça está queimando para você. Então, queridos, quando a sarça queima, o curso da nossa vida muda, se transforma. Uma geração se transforma. Hoje nós estamos no Amazonas, no Nordeste, na África. Por quê? Porque o dia do nosso chamado é o dia mais importante da nossa vida. Eu não sei qual é o dia que a sarça vai queimar para você, ou se já queimou, ou se está queimando hoje, ou se vai queimar hoje. Eu só sei que quando a sarça se queima, né, e ela consome os nossos corações, nós precisamos decidir por esse chamado. Sabe, é interessante que quando Deus queima ali, e Moisés percebe que é a presença de Deus naquele lugar, ele começa a correr em direção à sarça, e Deus grita e fala: pode parar, eu estou aqui. Mas para você se aproximar, você precisa tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você vai pisar é um lugar santo, é terra santa. Eu sei que existem várias interpretações a respeito desse versículo. Muitos falam que tirar a sandália dos pés é se despojar de si mesmo, né? Os pés falam de muitas coisas, né? Então, eu preciso me santificar para estar ali na presença do Senhor, né? Eu preciso de reverência. Mas eu vejo de uma outra forma, porque eu consigo me identificar muito sobre isso. Porque a Bíblia fala muito mais a respeito disso. Quando Deus chama Josué, né? E eu quero falar um pouco de Josué. Josué 1, versículo 3. Quando Deus chama Josué, ele fala o seguinte: Josué, o negócio é o seguinte: todo lugar em que você pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, né? Vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Só que em nenhum versículo de Êxodo a gente vê Deus falando para Moisés, né, pisar a planta dos seus pés para ele lhe dar algo, a não ser no Monte Horebe. Então certamente esse versículo, ou essas palavras que Deus se refere a Josué, ele estava falando do dia em que a sarça queimou a Moisés. Ele está falando o seguinte: eu falei para Moisés, você tira as sandálias e pisa aqui, porque eu vou te dar um chamado. E esse chamado vai queimar em você. Então, se você quer tomar posse desse chamado, você vai tirar as suas sandálias. Por quê? Porque se nós tirarmos as sandálias dos nossos pés,
e pisar, Deus vai nos... Podemos tomar posse, então tudo muda. Mas é interessante que aqui, quando Deus está falando com Josué, Deus está dando chamado a Josué. E a primeira vez que Deus fala com Josué, Ele coloca postura na vida de Josué. Você precisa tomar posse do que eu vou falar para você agora. Como Ele falou para Moisés, você quer se aproximar da sarça, então você precisa tomar posse do que eu vou falar para você. Então, queridos, eu creio que Moisés pisou em Canaã antes de estar lá. Eu sei que na Bíblia diz que ele fisicamente não entrou em Canaã, mas na verdade Moisés tinha entrado em Canaã lá no Monte Horebe. Como nós já tínhamos tomado posse de Valparaíso lá em Cabralha. Porque primeiro se conquista no reino espiritual. Primeiro nós tomamos posse. Então a sua experiência com Deus no dia do seu chamado é algo tão essencial para você, porque é o que vai fazer com que você se mova. Porque não adianta nós ouvirmos ou vermos a sarça se queimando e nós não nos aproximarmos com o intuito de tomar posse daquilo que Deus está prestes a nos mostrar. Quando Moisés tira a sandália dos seus pés, se você continuar lendo a história, Deus fala o seguinte: olha, você vai libertar meu povo do Egito. E Moisés começa a falar, mas como? Olha o tamanho de Faraó. Ele falou, eu vou contigo. Sou eu que estou contigo, Moisés. Creia, vai dar tudo certo. Ele fala, sou gago, Deus não importa. O meu povo vai ser livre e você vai levar esse povo para uma terra prometida, onde essa terra mana leite e mel. E Deus começa a trazer propósito ali na vida de Moisés, até que Deus traz esse convencimento a Moisés, e Moisés sai lá disposto a cumprir o propósito do Senhor. Assim Deus faz com Josué. Quando Moisés está morto, Josué está prestes a entrar na terra prometida. Ele fala, olha, a promessa é sua também. Mas a postura que você tem que ter é a mesma. Tira a sandália dos seus pés. Quando você entrar, você toma posse dela. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz lá o livro de Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para se aproximar de Deus, tem que ter uma postura de fé. Quando Moisés vê a sarça, porque vê, queridos, todos veem. Muitos aqui estão vendo a sarça se queimar. Mas quem vai se aproximar dessa sarça é quem tem chamado, quem vai ter postura de quê? De fé, de acreditar que esse dia é o dia mais importante da sua vida. Porque quando nós temos fé, Deus garante essa recompensa. Quando você tem fé, Deus se agrada. Porque no dia em que o povo comeu o maná, no dia em que o povo estava entrando na terra prometida, e ali eles começaram a comer dos frutos da terra, daquilo que Deus tinha prometido. E ali eles entram na terra prometida. E aí de repente, eles se deparam em uma cidade chamada Jericó. E Jericó estava ali diante deles, uma cidade enorme, com muralhas, com a muralha em sua volta tão grande, que a Bíblia diz que as carroças andavam em cima do muro. Era impossível humanamente entrar naquela cidade tão fortificada. Mas havia um povo ali cheio do poder de Deus. Um povo que cria na promessa do Senhor. Um povo que estava disposto a crer na promessa do Senhor naqueles dias. Um povo que estava com seu coração queimando. Porque não estava ali simplesmente por estar. Eles estavam ali porque estavam cumprindo o propósito do Senhor. Havia um chamado na vida deles.
Como eu creio, queridos, que chegou o tempo dessa igreja comer do fruto da terra prometida, amém? Vou repetir, chegou o tempo de você comer dos frutos da terra prometida, em nome de Jesus. Aleluias! Porque é pela fé que nós experimentamos as promessas de Deus. Mas ali estava Josué, estava tomando posse do que Moisés já tinha tomado posse lá atrás no Monte Horebe. E aí muitas coisas nos faz entender porque o reino espiritual ele é tão real como o reino físico. E quando você começa a aprender que sobre o reino espiritual você entende muitas coisas. Josué estava ali diante das muralhas de Jericó. Em Josué 5, versículo 13, a Bíblia fala que Josué estava ali ao pé de Jericó. E ele estava ali sem saber o que fazer, com aquela muralha daquele tamanho. Aí a Bíblia diz que ele levantou os olhos, e de repente diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua. Oh glória! E chegou-se a Josué e disse-lhes, Josué chegou a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou o seu rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Bem, se você for fazer uma interpretação bíblica, você vai entender que ele não está se referindo a um anjo, porque um anjo jamais permitiria que alguém o adorasse. O único que permite a adoração é o Senhor Jesus Cristo. Então o próprio Jesus, como príncipe do exército do Senhor, se apresentou a ele. Então eu creio nisso. De repente ele está diante do príncipe do exército do Senhor. E aí ele fala: você é dos nossos inimigos, é dos nossos. Ele falou: cara, fica na tua aí, deixa eu te falar. Eu sou um príncipe do exército do Senhor, e eu tenho uma palavra para você. Queridos, alguém que estava diante de uma muralha tão grande, desafios tão enormes, que não tinha saída, de repente ele se depara com o Senhor, e o Senhor começa a trazer resposta para ele. Mas antes das respostas, o que é que o Senhor fala para ele? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele estava onde? Em Horebe? Não, ele estava onde? Em Jericó. Então isso afirma que o fato dele Moisés ter tirado as sandálias dos pés, não se referia a Horebe, que era um lugar santo. Porque se fosse a Horebe, por que que Jericó ali era santo também? Não, mas quando o Senhor fala, quando Ele vem trazer o chamado na sua vida, quando o Senhor vem, quando Ele aparece para você, quando Ele fala com você, onde você está, se torna um lugar santo. Se torna um território celestial. Você sabia que você está em um território celestial? É como se fosse uma embaixada. Quando você entra numa embaixada, apesar de você estar na nação, ser um território nacional, mas ali representa o território internacional. Ou numa embaixada americana dos Estados Unidos, ou de qualquer um outro país. A igreja, ela é um lugar celestial. E sabe por que que o lugar que você está é terra santa? Não é o templo que é santo, não é o piso que é santo, é a palavra que está sendo pregada. Torna esse lugar um lugar especial. E por que é especial? Porque Deus tem uma palavra para você. Mas é interessante que o Senhor exige de Josué uma postura.
Eu tenho uma palavra para você, mas você precisa tomar posse dessa palavra. Tira as sandálias. O Senhor tinha acabado de falar para ele o quê? Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, como eu disse a Moisés, vai ser teu. Então Deus chega para Josué e fala: tira agora as sandálias, porque eu tenho algo para fazer. E Josué tira as sandálias dos pés. Aí Deus fala: olha, vou falar o seguinte para você. Você vai dar 7 voltas ao redor dessa muralha. E aí você vai mandar todo mundo ficar calado, ninguém vai falar nada, esse pessoal vai escarnecer de vocês, mas vocês vão fazer isso durante 7 dias. Mas no 7º dia vai ser diferente, vocês vão dar 7 voltas. E na última volta vocês vão dar um grito e essas muralhas vão cair. Querido, se você continuar lendo a história, você vai ver que é uma história tremenda de fé. Eu nunca vi gritos derrubar muralhas. Mas aquele povo, quando estava dando voltas, muitas pessoas escarneciam e diziam: o que é que vocês estão fazendo? Talvez eles cuspiam, jogavam coisas de cima da muralha, né, no povo de Deus, mas Deus falava: fica quieto, na hora certa o grito da vitória virá e vocês verão o meu agir. Mas, queridos, essas coisas só podem acontecer quando nós realmente tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Nós tomamos posse quando Deus está falando. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas deixam de conquistar no reino espiritual enquanto Deus está falando. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, se você estava pulando carnaval ontem, hoje de manhã, ou se você veio da rua, não importa, não importa, o que importa é quando a sarça queima, você esteja disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero tomar posse da sua palavra, daquilo que o Senhor está falando comigo. Então eu quero declarar essa noite: Deus vai falar contigo, Deus já está falando, e Ele vai mudar a sua história, a história da sua família. Ele vai te dar um chamado, Ele vai te dar poder para derrubar muralhas, em nome de Jesus, aleluias. O crente morre no dia em que ele para de sonhar. Um crente sem conhecer o reino espiritual, ele menospreza a fé. Mas Josué foi diferente, foi naquele exato momento que ele já tinha visto as muralhas caírem, porque ele tomou posse primeiro no reino espiritual. Deus não deixou Moisés, nem Josué, começarem o seu chamado, o seu ministério, sem que eles se comprometessem primeiro com esse chamado. E eu quero levar o seu coração, você que está aqui, Ele não quer que você apenas faça uma oração, Ele quer que você se comprometa com o chamado dEle. Esse culto é um culto especial, porque é o culto em que Deus te chamou. Os nossos pés falam do chamado. Os nossos pés falam de ir além daquilo que nós podemos imaginar. Mas os nossos pés, quando a sarça queima, está falando também de tomarmos posse da vitória. Pode ser um caminho muito longo, mas a vitória é certa. Nós temos que nos comprometer com esse chamado. Nós temos que nos comprometer com tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser participantes. Por isso, quando nós tomamos posse, os pés, ele fala dessa tomada de posse. Efésios 6, versículo 15, ele diz o que? Calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Por que, queridos? Os calçados dos pés, as sandálias dos pés falam do evangelho, porque nós vamos caminhar de acordo com a palavra do Senhor. Calçar as sandálias do evangelho significa andar segundo a palavra. Eu quero profetizar na sua vida, você que está aqui, Deus vai te guiar segundo a palavra dEle. E não importa que você seja como Moisés, que tinha acabado de matar um egípcio, ou se estava fugido, ou se era uma pessoa horrível, não, o que importa é que quando a sarça queima, Deus transforma o coração do homem.
O Evangelho é a única coisa que é capaz de dar propósito, rumo às pessoas. O Evangelho é a única coisa que é capaz de transformar as vidas. O Evangelho é a única coisa que é capaz de trazer esse Evangelho de reconciliação com o Senhor. Esse Evangelho que nos reconcilia, que nos faz servir, que nos faz realmente caminhar. Queridos, tomar posse daquilo que Deus está fazendo. Eu vi hoje a Santa Ceia, e hoje é um culto de Santa Ceia, mas foi exatamente num dia de Santa Ceia, que Jesus se reúne com os discípulos, lá no Evangelho de João 13, versículo 4, até o versículo 20, eu não quero ler todinho porque é bem comprido, mas a Bíblia fala que Jesus, ele se levanta no meio da Santa Ceia, aí ele toma uma toalha, e ele se enrola com aquela toalha. No versículo 5 e diante, ele pega uma bacia de água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro ali no versículo 6 já dá o grito logo: tu não vai lavar meu pé não. Porque Pedro sentiu de uma certa forma assim: como é que Jesus, o Senhor dos Senhores, vai lavar meus pés? Não pode. Porque para muitos, naquela época, e é verdade, a cultura falava de que quem lavava os pés, né, das pessoas, eram aqueles que realmente tinham, era quase escravos, né, pessoas para recepcionar bem as pessoas. Existia aquela profissão de lavar os pés das pessoas. Então, eram as pessoas mais simples, mais humildes. Eu já fui em lugares na África em que, quando nós chegávamos, a honra da casa era a mulher, né, tinha que ser a dona da casa. Ela tinha que lavar as nossas mãos. Então, você tinha que estender as mãos. Ela vinha com a bacia, lavava as suas mãos, enxugava, né, as suas mãos, dando honra a você, né? Então eu consigo perceber exatamente quando Jesus pega e começa aquele processo, eles pensam que é uma humilhação. Mas no versículo 7, quando Pedro resiste, Deus fala assim: Pedro, tu não está entendendo. Tu não está entendendo agora o que eu estou fazendo, mas depois você vai saber. Aí Pedro fala assim no versículo 8: tu nunca vai me lavar os pés. Jesus fala: se eu não lavar, então você não tem parte comigo. Sabe? Aí depois Pedro fala: não, Senhor, eu quero estar contigo, então não lava só os pés, não, lava meu corpo, lava minha cabeça, lava tudo. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: não, só precisa lavar os pés, porque o mais está limpo. No versículo 10 ele fala: ora, vós estáis limpo, mas nem todos. Então, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele estava falando exatamente de chamado. E quando ele começa a lavar os pés, quem resistiu dele lavar os pés? Pedro. Porque nessa história nós vamos ver duas pessoas. A primeira, Pedro, que resistiu que Jesus não lavasse os seus pés, mas depois permitiu. É aquele crente que às vezes fica até no culto, o Senhor está querendo a palavra, ele fala: a palavra é que te lava, o chamado é que te lava. Eu preciso lavar os seus pés, eu preciso tirar a sujeira dos seus pés, porque você precisa cumprir o chamado. Mas mesmo ela resistindo, ela se entrega. Mas Jesus estava falando o seguinte: eu preciso limpar os pés de vocês, porque nem todos aqui estavam limpos. No versículo 11, Jesus deixa bem claro, a Bíblia fala que Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso é que ele está dizendo: nem todo mundo está limpo, porque no meio de vocês tem um aqui que vai me trair, que não vai cumprir o chamado. A Bíblia diz que depois disso, né, Pedro lavou os pés, ele tomou os seus vestidos, assentou-se à mesa e disse: entendes o que eu tenho feito? Versículo 3 ele fala: vocês me chamam de mestre, de Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e vos lavei os pés, vocês precisam lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que
como eu vos fiz, façam vocês também. Mas eu quero dizer uma verdade para vocês, que não é um servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que o que enviou. Então, quando o Senhor lava os pés, Ele estava falando de quê? De chamado, de missões, de envio. Ele está falando que eu vou te enviar, você não é maior do que eu. Então, se eu lavei os pés, você precisa também entender que você precisa lavar os pés do seu irmão. E lavar os pés do seu irmão, que eles não é no literal, é saber que seu irmão precisa todos os dias estar motivado. Ele precisa entender que tem um chamado na vida dele. Sabe o que é que ele fala no versículo 17? Ele fala: se sabeis essas coisas, vocês vão ser bem-aventurados, aqueles que fazem aquelas coisas, essas coisas, ou seja, aqueles que limpam os pés, aqueles que têm chamado, aqueles que realmente se dobram, são simples e dizem: Senhor, eis-me aqui, pode usar a minha vida. Mas sabe o que é o mais triste? Ele fala no versículo 18: mas eu não falo de todos vós, porque eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo levantou contra mim os seus calcanhares. Sabe o que é que o Senhor está falando? Infelizmente tem um aqui, que na hora que eu fui lavar os pés dele, ele puxou os seus pés das minhas mãos. E ele estava falando de quem? De Judas. Você fala: quem é que puxa os pés das mãos de Jesus? Será que você não já fez isso? Quantas vezes a água, que é a palavra de Deus, foi falada, e Deus começa a lavar o seu chamado, os seus pés. Em vez de você permitir que o Senhor lave os seus pés e você cumpra o chamado, o que é que você faz? Você puxa os seus pés das mãos de Jesus. Quantos cultos você já puxou os seus pés das mãos de Jesus? Quantos cultos o Senhor quis lavar os seus pés e você não deixou Ele falar contigo, e nem deixou que Ele derramasse sobre você essa chama que irá fazer você cumprir o chamado? Versículo 18, ele fala algo tão interessante. Ele fala: desde agora eu vos digo, antes que aconteça, porque quando acontecer, vocês vão saber quem eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Só deixa eu lavar os pés quem realmente sabe quem eu sou. Porque quando nós agimos com Jesus como se Ele fosse apenas um ser mitológico, ou um ser religioso, ou como se Ele não existisse, a gente puxa os pés mesmo das mãos dEle, porque os nossos pés, eles caminham rápido para a perdição, eles caminham rápido para o pecado, eles caminham rápido para tudo que não presta, mas para os braços de Jesus, para as mãos de Jesus, a gente puxa os nossos pés. Porque não queremos cumprir o propósito, achamos que é difícil demais, ou que não é para nós. Jesus termina esse episódio dizendo: na verdade eu te digo uma coisa, se alguém receber o que eu enviar, estão recebendo a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Muitos hoje foram enviados, vocês que estão aqui porque foram convidados, não foram eles que te convidaram, foi o Senhor que te convidou. É isso que Ele está falando, quando alguém é enviado, que Ele está sendo enviado porque eu fui enviado. Eu só fui enviado porque o Pai me enviou. Então o chamado na sua vida é maior do que você pode imaginar. Porque os pés falam desse propósito. Os pés falam dessa vontade de cumprir o propósito. Os pés falam realmente de estarmos envolvidos de uma forma tão grande uns com os outros. Eu sei que a igreja é um hospital de pessoas diferentes, chamados diferentes, personalidades diferentes.
Por isso é um lugar onde nós precisamos estar lavando os pés uns dos outros. E lavar fala de que está sujo. Então tem que lavar todos os dias. Tem que lavar todos os dias. Nós precisamos ajudar uns aos outros a cumprir o propósito. Nós não podemos ser um Judas e rejeitar o nosso chamado. Nós não podemos estar dentro da igreja como um Judas. Às vezes tem até cargo como Judas tinha, mas jamais irá cumprir o propósito, porque não quer que o Senhor continue o trabalho de limpar os seus pés. Infelizmente muitos não vão cumprir o propósito, porque não deixam o Senhor lavar os pés. E eu compreendo muitas vezes a sua resistência de não deixar o Senhor lavar os seus pés. Não tem problema resistir. Pedro também resistiu, não vai lavar meus pés. Mas ele resistiu não porque ele queria rejeitar, mas quando ele entende, ele permite que o Senhor lave os pés dele. Então não importa quantas vezes você rejeitou esse chamado, ou você não se comprometeu com esse chamado, o que importa é que quando você passa a compreender e a sarça queima, você precisa deixar o Senhor tocar no seu chamado, nos seus pés. Porque só um Judas levanta o seu calcanhar. Só um Judas pode tirar seus pés das mãos do Senhor e ter a certeza que não vai cumprir o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, a Bíblia fala que lá em Marcos 14, versículo 4, Jesus estava ali falando com os seus discípulos e tinha muita gente ali naquele lugar. De repente uma mulher chega com um vaso de alabastro. E ela chega no meio de todos com esse vaso de alabastro. E a Bíblia diz que ela pega esse perfume e derrama sobre os pés de Jesus. E ela começa a lavar os pés de Jesus com aquele perfume. Aquele perfume, né? Aquele cheiro enche aquele lugar. E tem evangelhos que falam que ela começa a enxugar com seus cabelos, chorando. As lágrimas se misturavam com aquele perfume. Só que eu quero ler a partir de Marcos 14, versículo 4. Quando aquela mulher estava se derramando aos pés de Jesus, a Bíblia fala que teve pessoas ali que ficaram indignadas. E uma dessas pessoas foi Judas. Porque a Bíblia diz que ele fala o seguinte: para que se fez esse desperdício de guento? No versículo seguinte ele fala: porque nós podíamos vender por 300 dinheiros e dar aos pobres. Olha a religiosidade aí. E bramavam contra ela. Queridos, entenda isso. Porque quando uma pessoa ela não vai cumprir o propósito, ela fica indignada com quem está disposto a se desperdiçar. E ela sempre usa a religiosidade. Eles falaram que podia ter vendido esse perfume. 300 dinheiro, fala de 300 diárias de um pedreiro, de um trabalhador, de uma diária. Vamos colocar hoje 150, 100 reais uma diária de um trabalhador. Nós estamos falando de um perfume aproximadamente aí de 30 a 40, 50 mil reais. É como se Judas estivesse falando assim: dava para comprar muita cesta básica, dava para fazer muita coisa boa para os pobres, mas no fundo, ele estava rejeitando o chamado de quem compreendeu. Porque só está disposto a se desperdiçar diante do Senhor aqueles que entendem o chamado. Deixa eu te falar uma verdade. Quando Jesus começa a escutar eles falando isso, Jesus fala no versículo 6: deixa, porque molestais? Ela fez uma boa obra. Vocês vão ter, no versículo 7 ele fala: vocês vão ter sempre os pobres com vocês. Vocês podem fazer o bem para eles quando vocês quiserem, mas a mim nem sempre vocês me terão.
Essa mulher fez o que podia. Olha o que é que ele diz: ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também ela fez. O que ela fez será falado, contado para a sua memória. Sabe o que é que o Senhor está falando? Sabe por que ela está me ungindo aqui? Porque ela entendeu, ela está ungindo, ela está embalsamando o meu corpo. Porque ela entendeu que eu sou o Salvador do mundo. Que eu vim, morri, vou morrer pelos pecados da humanidade. Quando a gente entende a salvação, queridos, não importa se o que nós temos tem valor monetário ou não, nós sempre vamos colocar à disposição, nós sempre vamos nos se desperdiçar diante do Senhor. Eu já ouvi pessoas falando assim: como é que você entregou a sua juventude? Que quando nós recebemos o chamado do Senhor, nós estávamos bem jovens. Quando nós enxergamos e descobrimos o chamado, nós não vamos ter medo de nos se desperdiçar. No versículo 10 é um dos versículos mais tristes da Bíblia. A Bíblia fala que Judas Iscariotes, que era um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para nos entregar. Nós vimos duas pessoas aqui. Uma que decidiu colocar nos pés de Jesus, por revelação, por chamado, mesmo sendo algo de tão valor monetário, mas o que ela estava fazendo era muito mais valioso do que o preço daquele perfume. Mas nós vemos outros saindo dos pés de Jesus, indo vender Jesus por coisas vãs. Quantas vezes você saiu de um culto de adoração e trocou Jesus por outras coisas? Quantas vezes você deixou de cumprir o chamado porque você se achou religioso demais? Às vezes você até impediu que o chamado do Senhor chegasse em outras vidas. Eu não sei, talvez você já falou para alguém assim: cara, não precisa ser um crente assim doido, não. Para que você vai se entregar desse tanto? Será que você estava fazendo um papel correto? Para que você vai desperdiçar a sua vida sendo crente agora? Sabe, nós temos que tomar cuidado com essa síndrome de Judas. Porque nós temos vivido em uma geração em que essa síndrome tem influenciado muitas pessoas, principalmente uma geração que é movida por dinheiro e não pelos chamados. Vou repetir: muitos são movidos pelo dinheiro e não pelo chamado. E não pelo chamado. Já me falaram: mas como é que você acha que Valparaíso é o melhor lugar dessa terra? Eu digo: eu sei que é o melhor lugar dessa terra. Eles falam: mas tem lugares muito mais bonitos. Eu falei: certamente tem muitos, mas não é a terra do meu chamado. Porque eu não vivo por outra coisa a não ser pelo meu chamado. Então o lugar mais importante para mim, meu Horebe, é Valparaíso. Não importa se eu já pisei em lugares maravilhosos, porque se eu fosse viver pelo que é humano, você acha que a gente teria vindo para Valparaíso? Com tanto lugar lindo nessa terra, tanto lugar limpo, cheiroso, países organizados. Mas graças a Deus, que já faz muito tempo que nós vivemos pelo chamado. Porque quando a sarça queima e nós tiramos a sandália dos nossos pés, a nossa vida muda. A nossa vida muda.
nossa esperança muda, nós nos tornamos livres. Provérbios 3, versículo 26 fala assim: porque o Senhor será a tua esperança e guardará os seus pés de não serem presos. Nós entendemos isso, nós entendemos o que o Senhor tem para nós, nós sabemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem realmente chamado para nós. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Hoje a sarça queima neste lugar e Ele te chama. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez. Talvez você está falando assim: o pastor está pregando porque eu fui convidado, estou aqui. Não, eu estou pregando para você porque Deus marcou esse dia para falar exatamente isso para você. E se você está sentindo assim, você não deve sentir assim, você deve sentir especial, porque Deus fez um culto para falar contigo. Talvez você esteja aqui, você esteja desviado. Então chegou o tempo de deixar o Senhor lavar os seus pés. Chegou o tempo de dizer: Senhor, lava os meus pés. Eu não quero virar as costas para Ti, Senhor, mas eu quero viver esse chamado. Existe uma presença maravilhosa nesse lugar. Talvez você nem saiba o que vai acontecer na sua vida. Ou talvez o inimigo esteja falando assim: cara, não acredito que você vai querer virar crente. Não, você não vai virar crente. Você vai se aproximar do Senhor para escutar Ele falando ao seu coração o que Ele tem para você. E você vai sair hoje daqui com esse seu coração queimando. A sarça vai queimar dentro de você e não vai se apagar. Assim como aquela mulher se desperdiçou. Hoje o Senhor te chama para tocar nos seus pés e lavar os seus pés e tirar tudo aquilo que possa te impedir de alcançar o propósito.